Olá pessoal, boa noite. Hoje terça-feira, né? Último dia do mês de junho, amanhã é 1º de julho, né? Já estamos entrando aí no segundo semestre do ano. Né? O ano está passando rápido, como eu falei na live passada. É um prazer estar com cada um de vocês e com cada uma. Gratidão àquelas pessoas que nos acompanham, né? Todas as terças e quintas-feiras nas nossas lives. Sempre eu repito que a gente traz convidados e convidadas aqui para nos ajudar a viver melhor, a compreender melhor o mundo, a compreender melhor as circunstâncias que nos circundam. Né? E esse é o intuito maior das nossas lives, é tornar as nossas vidas mais leves a partir de uma compreensão melhor e maior, né, do nosso entorno, da nossa vida cotidiana. Tá bom? E temas importantes, tá? Temas que dizem respeito às nossas vidas e aos nossos contextos, né? Ao nosso derredor, tá bom? Hoje nós teremos como convidada a Sunny Rios, que é uma pedagoga de referência aqui da nossa cidade de Fortaleza. Ela já entrou aqui conosco, eu vou já chamá-la para estar conosco aqui, tá? Para estar junto aqui de mim, batendo papo. Chamo já, um abraço, Sani, cumprimentar aqui Raquel, Cora, tantas pessoas queridas, né? A Nayane aí que entrou, que coisa bacana. A Rosa, um grande abraço, minha amiga Rosa. Tenho um carinho imenso por você, viu? Um carinho do tamanho do mundo e adoro os seus comentários aí nas minhas postagens. Eu tô sempre atenta aos comentários, viu? Eu sempre tiro um tempo para olhar comentário por comentário, tanto no Instagram como no Facebook, em todas as redes sociais, né? Para ver como é que as pessoas estão avaliando, né? Os meus posicionamentos, os meus olhares a respeito da vida e as minhas avaliações a respeito, né, das circunstâncias aí que nos circundam. Um abraço para o meu pai, que já entrou aí, tô vendo, o grande Jorge Rios, meu pai. Um abraço, papai, te amo. Biro, um abraço, Biro. Enfim, a Tásia, minha prima, Taziana, um beijo, Taziana, filha da minha tia, muito querida, minha tia Rilza, que nos deixou, eu acho que há pouco mais de um ano, não é isso? Se não me falha a memória. Mais uma pessoa que deixou um legado de, de bondade, de hombridade e de amor ao próximo, como poucas pessoas. A Letícia está colocando aqui o tema da live. Eu vou tentar, Letícia, fixar. Pronto, fixei o comentário. Letícia me ajudando aí, fixando o comentário. O pessoal da MT, Ação da Mulher Trabalhista, do meu partido PDT, obrigada, MT. Aí eu faço parte, né, desse movimento, desse grande, forte movimento de mulheres, da Ação da Mulher Trabalhista, do PDT, e aí a MT aqui conosco, é um prazer, tá bom? Juliana, Ju, um beijo, minha amiga, essa mulher guerreira, forte, que faz, como eu escrevi agora no seu aniversário, viu, Ju, que faz da vida um palco de vitórias e conquistas. O Laércio, o Bruno, meu amigo Laércio, um abraço, viu? Eu quero se assim for a vontade de Deus, tá com o Lúcio ano que vem, numa jornada bem grande aí, né? Numa nova empreitada. Um abraço para você, Laércio. Obrigada por estar aqui comigo. Gratidão. Vamos chamar aqui a nossa convidada. Tá mais do que na hora. Sani, minha conosco. E vamos falar de um tema aí maravilhoso aqui. Vamos tratar das famílias. Opa! Que coisa legal! Olá! Sani, muito obrigada. Sempre com esse sorriso no rosto, sempre tão simpática, sempre tão acolhedora e receptiva, né? Eu não poderia, Sani, estando com você aqui diante de mim, não fazer referência a uma mulher
que, para mim, eu fiz referência a ela antes de você entrar, deixou um Uhum. legado de hombridade, de seriedade, de sobretudo de amor ao próximo, que foi a minha tia Rilza, Sim. né, sua sogra, Que aniversariou que, ontem. que aniversariou ontem, eu não sabia, não sabia, né? Então, parabéns a ela, onde ela esteja, eu tenho certeza que ela está recebendo as nossas congratulações, porque eu tenho a mais absoluta convicção de que ela está desfrutando de um plano aí muito proveitoso para a Sim. evolução dela. Eu sempre costumo dizer, Sani, que eu não acredito na morte em hipótese nenhuma. Eu só acredito Também na não. vida. Eu Só só na acredito vida. na vida, né? A morte é uma E passagem, né? é uma passagem, isso aqui que a gente está vivendo é uma viagem, né? Eu considero a Sim. vida como uma viagem, né? A gente está aqui de viagem. É como a gente faz as malas, a gente vai para um determinado lugar, depois a gente volta para as nossas casas, né? Então, eu considero assim, né, essa nossa passagem terrena, né? E é Sim. importante que a gente faça dessa nossa passagem terrena um grande palco, né, de atuação humana, né? Para que a gente possa aqui, eu acho que a grande oportunidade que nós temos aqui nesse plano terreno é de acolher o outro, de ajudar, Sim. de servir, né? Eu acho que essa 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 Comungo com essa você. essa missão de servir o outro é o que dá sentido às nossas vidas e é o que faz com que a gente consiga enxergar o mundo por um prisma outro que não apenas a da materialidade, né? Mas que a gente consiga integrar matéria e espírito, porque nós somos Sim. aí alma, espírito, matéria, mente, né? Nós somos aí um conjunto, né, de esferas e que essa integração é o mais saudável. E eu não jamais poderia deixar aqui de fazer menção a essa mulher, a Rios, Araripe Rios, Sim. que se foi há pouco tempo e que, né, um exemplo de mulher, eu sempre fui louca por ela, eu lamento muito não ter tido a oportunidade de conviver mais com ela, infelizmente eu não convivi tanto, Eu né? Queria convivi ter muito. convivido, pois é, eu queria ter convivido muito, porque eu tenho certeza que, que se eu tivesse convivido mais, eu seria hoje uma pessoa melhor. Pela Sim. mulher que ela era, pela energia, pela, é, pela capacidade de olhar a vida da maneira mais humana, da forma possível. Eu tenho certeza disso, que a convivência, se eu tivesse convivido mais e que infelizmente não me foi, a vida não me oportunizou esse privilégio, mas eu tenho certeza que eu seria hoje uma pessoa melhor, tá? Mas Sim. eu acho Uma. que de onde ela tá me ajudando de alguma maneira, porque eu creio na vida dela, né? E eu oro por ela Sim. todos os dias, pode ter certeza. Uma curiosidade sobre isso, Natália, é que eu conheci a Rilza antes do Naésio e quem me apresentou ao Naésio foi a Rilza. O Naes é o É o meu marido da marido, Sani, viu? filho dela, é. Quem apresentou a Sani pro marido foi a mãe do marido. Já pensou uma coisa dessa? Ó, Foi, o a sogra é gente bom. era amiga, né? Nós não, nós, ela veio aqui para Cascavel e conheceu o meu primo e eles andavam muito aqui e ela disse: "Ai, Sânia, eu gosto tanto de conversar com você. Vou te apresentar um dos meus meninos. Quem sabe não dá certo e Olha, você não vira minha nora." E foi olha só. assim, E há quantos anos? Tem quantos anos de casada, hein, Sani? 31 anos. Só, né, minha filha? Só. Só, né? Só 31. Ah, Maria, é tempo de mais misericórdia. Vamos lá, vamos pra frente. Nosso tema hoje é maravilhoso, nosso tema é fantástico, narrar para fortalecer vínculos afetivos. Esse é o nosso tema, é o tema aí que quem vai dar o brilho a ele é a nossa Sani. É importante que se diga, né? Vou fazer aqui um pequeno preâmbulo antes da gente fazer o grande bate-papo com a Sani, é que o fortalecimento do vínculo
dentro de uma família, sobretudo uma família onde há crianças e adolescentes, né? Esse fortalecimento do vínculo da criança ou do adolescente com a família, essa valorização do convívio, né? Do diálogo, das trocas que podem ser feitas de diversas formas, através do brincar junto, através do ensinar uma tarefa de casa, através de assistir um filme, através de assistir um desenho, através de comer, né, fazer as refeições todos juntos na mesa. São inúmeras formas, inúmeros meios que nós temos de agregar a família e fortalecer os vínculos. Há vários estudos, Sânia, há várias pesquisas, né, acadêmicas, tanto no Brasil como na Inglaterra, em que diz o seguinte: que quanto mais fortalecido for o vínculo familiar, tá? Quanto mais valorizado for o convívio familiar, mais há uma estimulação do desenvolvimento. Não sei se a Sânia está me ouvindo, acho que deu um pequeno dela, deu uma falhadinha. Opa, não tem problema, chamo de volta agora, rapidinho. Vamos lá, Sânia. É normal, não tem problema nenhum, ela já está voltando, estou aguardando ela aparecer para continuar. Pronto, não tem problema, Pronto, vamos lá, se cair, chama volta de novo. Não tem problema, minha filha, energia positiva, não tem problema para energia positiva. Não. E aí, Sandy, só vou retroceder aqui um minutinho da fala para te contextualizar o que eu estava falando. Tanto no Brasil como em universidades estrangeiras, sobretudo na Universidade de Oxford, na Inglaterra, há vários estudos, né, em que o fortalecimento do vínculo, a valorização do convívio familiar, isso tudo estimula sobremaneira o desenvolvimento infantil. Né? E quando a gente fala em desenvolvimento infantil, a gente está falando de quê? A gente está falando de cognição, a gente está falando de afeto, a gente está falando de capacidade interativa, a gente está falando de sociabilidade, né? Então a gente está falando de uma seara imensa. Né? De um espectro grande, onde se a criança for estimulada, isso tudo, né, esse desenvolvimento, ele vai ser cada vez mais salutar, mais saudável na vida da criança. E a proximidade da família, não necessariamente da mãe ou do pai, né, pode ser do cuidador. Muitas crianças não são criadas pelos seus pais, são criadas por uma avó, né, são criadas por uma tia, são criadas, enfim, por um contexto familiar que não seja o tradicional, mas esse cuidador, essa cuidadora que se coloca no papel de pai e mãe, né, essa proximidade, né, esse diálogo, essa proximidade do adulto com a criança, esse crescer junto com a criança, né? Tem um programa da nossa primeira-dama aqui da Carol de Fortaleza, que é Cresça com Seu Filho, que ela diz, o programa prega justamente isso, né? A importância que há em que os pais cresçam junto com seus filhos. É fundamental que os pais compreendam que a criança, na sua imaturidade, elas absorvem muito o que o pai e a mãe pode ofertar. E ela, na sua imaturidade emocional, ela vai absorver tudo de uma maneira muito nua e crua. Então, quanto mais lúdico, quanto mais afetuosa, quanto mais próxima, quanto mais carinhosa for esse vínculo, melhor essa criança vai, não é, introjetar a visão de mundo e vai formar a visão de mundo dela. E o que é que isso causa? Né? Qual é a grande... o grande ganho disso? São adultos com uma boa autoestima, são adultos mais confiantes, adultos mais equilibrados e adultos mais seguros. Né? Esse é o grande ganho, né, que acontece quando há todo esse contexto familiar saudável de proximidade, de valorização do convívio. E a gente hoje vai falar... um outro tema importante para a gente tratar aqui, antes da gente bater bola com a Sani,
Poxa vida, vamos de novo chamar a Sani. Sani, cadê você, minha filha? Corra, apareça. Eu quero lhe ver, tá todo mundo querendo lhe ver. Você é a estrela da noite. Pronto, voltou, estamos de volta. Fal- Faltou energia aqui. Não tem problema, caiu, volta. Sani, olha só. Uma outra coisa também que é importante a gente ressaltar é que quanto mais há diálogo nas famílias, mais há ausência de tabus. É importante que se Sim, diga que os tabus, e para quem não sabe o que é tabu, tabus são os não ditos. São aqueles assuntos que as famílias escondem, que ninguém toca no assunto, que ninguém fala. Quanto mais tabu existe numa família, quanto mais não dito existe numa família, mais você vai estimular o imaginário da criança de uma maneira negativa. Negativa. Por isso é importante que dentro de uma família seja ditas as verdades. Claro que as verdades têm que ser ditas de uma maneira que a criança possa compreender, não é como uma conversa com um adulto. Você vai falar com a criança de acordo com a compreensãozinha dela, né? sim. Mas essa ausência do tabu, essa ausência do não dito, essa ausência desses temas familiares que se tornam verdadeiros segredos familiares, isso desperta o imaginário de uma maneira negativa e torna as crianças muito inseguras no convívio familiar. E aí É verdade. vem a Sani, não é? Já com todo esse aporte teórico, a luz voltou, estou vendo aí que melhorou, Voltou. voltou, oh, coisa boa, né? Com todo esse aporte teórico que ela tem como pedagoga, especialista em língua portuguesa, mestre em literatura brasileira e professora da faculdade CDL, quer dizer, com todo esse Isso. preparo que ela tem acadêmico, né? E não só acadêmico, como empírico também, porque ela tem convivência com filhos e com netos, né? É Ah, verdade. ela vem falar aqui para a gente de métodos, de maneiras, de meios, de formas de criação de vínculo, de confiança com as crianças. E outra coisa que é importante ressaltar, quanto mais há criação de vínculo de confiança com a criança, menos há a probabilidade dessa criança sofrer qualquer tipo de abuso, seja no colégio, seja fora de casa, seja com um amiguinho, com amiguinha, seja com um adulto. Por quê? Porque esse vínculo, a formação do vínculo da confiança, o fortalecimento do vínculo com a família vai fazer com que essa criança se sinta à vontade para contar para os seus pais ou para aquele ou aquela que a cria tudo o que se passa na vida dela. Então, Sani, eu queria, né, passar a bola para você e, primeiro, gratidão, obrigada por estar aqui conosco, né? Sua presença aqui, sua energia positiva é Eu muito que fácil de agradeço. sentir, você não precisa estar presencialmente para passar essa energia, a gente sente pelo teu olhar, pelo teu sorriso, pelas Que suas bom. feições, tá? Agradecer a Dona Socorro, uma grande amiga, uma querida que está aqui presente, nos acompanha. Dona Socorro, a senhora sabe, amo a senhora, sempre me declaro porque é a mais pura verdade, uma mulher que eu admiro e que eu amo de paixão e que está aqui nos prestigiando na live. Minha mãe também está aqui presente, meu pai, enfim, a família toda entrou, coisa boa. Vamos lá. E aí, Sani, como foi que começou todo esse teu trabalho em favor do fortalecimento do vínculo entre pais e filhos? Vamos lá, boa noite. Obrigada, Natália, pelo convite. Queria cumprimentar a minha mãe, que está aí na live, minha filha, minhas irmãs. Tem uma parte da família aí que está, a Tásia, né? A parte da família Rios, que está aí toda prestigiando. Tudo começou, Natália, agora na pandemia. Eu sou professora, como você disse, há muito tempo, contadora de histórias. E depois do mestrado, eu fiquei dando aulas na universidade, no ensino superior, e me distanciei da contação de histórias enquanto profissional. Meus sobrinhos que estão aí na live, né, minha filha, todos me tiveram contando história na infância, todos têm. A Carol até brincou, Sânia, meu filho tem uma memória afetiva de você contando histórias e eu nem sabia. Eu disse, pois é, mas todos eles tiveram esse contato. E as histórias estavam há muitas décadas, estavam nesse ângulo familiar comigo.
E na pandemia, o meu neto, Luca, de 4 anos e meio, numa chamada de vídeo, muito saudoso, porque a gente não estava podendo se ver, disse que estava com muita saudade, né? E que queria muito que eu contasse uma história a ele. E aí eu contei a história na chamada, mas também gravei histórias e para que ele pudesse ouvir quantas vezes ele quisesse e quando quisesse. Acabei colocando essas histórias no YouTube. E esse canal que eu abri no YouTube, que leva meu nome, Sunny Rios, fez um sucesso que eu não esperava. Afinal, foi um canal que foi aberto para contar histórias para o neto, para os sobrinhos, né? Para os amigos. E acabou que muitos jornalistas, eu acabei sendo chamada para virar notícia, né? Porque Acabou causando sucesso. e a ideia é muito bom quando as coisas chegam assim, né? Porque a ideia era só matar a saudade. E o tema da live eleva essa saudade, né? Esse vínculo. As histórias são, na minha família, esse momento de intimidade, esse momento de encontro, esse momento em que a gente se reserva e se guarda num ambiente em que um entrega ao outro algo que gostou muito, que ouviu contar, que leu e que quer partilhar. Quando eu dou formação de professores, normalmente os professores me perguntam: como é que conta, Sani? Ensina a técnica. E eu sempre pergunto: você já sabe por que você quer contar? Para que contar? Antes de saber como, né? Mas o que é que as histórias trazem? Se isso é só entretenimento, porque vai muito além. Você, na sua fala, colocou uma quantidade já boa de benefícios que a contação de história traz. Mas não é só ainda essa questão do cognitivo, do formar o leitor, de ter o contato com a palavra escrita, com o livro, né? Eu que conto com o livro, há pessoas que contam de memória. Mas está muito além disso. Contar histórias, além de trazer esse momento de intimidade, de entrega, e aí vem o porquê contar, né? Porque eu estou presenteando o outro com algo que para mim foi muito especial. E é uma história tão bonita, que me tocou tanto, que eu quero dividir, né? Então, contar histórias é um presente, na verdade. É um presente de amor, de afeto. Que bacana, Né? sim, concordo. Então, Muito bom. para saber como contar, você precisa primeiro entender por que é que você está contando e para que é. Quando o Luca disse na chamada de vídeo que estava com saudade de mim, mas estava com mais saudade ainda, era das histórias, e isso traz à tona o tema da live. Porque é no momento da contação de histórias que esses vínculos afetivos se fortalecem, se ampliam. É um momento em que nós, adultos, que estamos sempre tão ocupados, tão cheios de trabalhos e compromissos a realizar, é um momento em que a gente tira para a criança. Recentemente, no meu Instagram, eu coloquei isso, assim, que uma amiga, nas épocas ainda que eu fui professora do Colégio Cristos e da Unicristos, né, Só do Centro abrir um Universitário. parêntese, só um parêntese, por favor, Ah, me perdoe a interrupção. Eu acho pois não. péssimo interromper. Eu quero aqui mandar um abraço para Rita, que entrou, a Rita Salvador, que é uma amiga É da uma querida. família, né? É, Muito amiga de uma prima muito querida que também já não está mais se nesse foi. plano, É. né? Rita, você representa aqui essa nossa prima querida, muito grata pela tua presença, tá certo? Até fiquei um pouco emocionada agora. Obrigada, Rita. Mas vamos lá, Sani. Vamos lá. Então, durante muitos anos, eu fui professora de sala de leitura, né, no Colégio Cristos e na faculdade, depois fui dar aula na Unicristos. Esse lastro de contação de histórias e esse vínculo que a gente estabelece, ele é tão forte que alguns dos alunos que foram meus alunos na primeira, porque todas as séries do ensino fundamental frequentavam a sala de leitura. E aí era muito engraçado porque chegou um ou chegou outro que foi meu aluno no colégio, na Unicristos, né, em algum curso, que eu dava aula no curso de administração e no curso de sistemas de informação. E aí eles Uhum. abriam a porta e se deparavam comigo e diziam assim: é tu, a tia de historinha?
eu não, e eles não lembravam o meu nome, mas eles lembravam de muitas das histórias que eu contava. E esse fortalecimento dos vínculos afetivos, ele se dá aí, nesse momento. Para mim, era muito mais importante que eles soubessem as histórias que Sim. eu contava do que o meu próprio nome, né? Porque o que marcou foram as histórias. E E além Sani, de... uma pergunta que a princípio você fez, que você disse que faz aos professores, que perguntou como contam as histórias. Para sim. quê? Para Para que 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 a contar as gente histórias? conta, né? Para que a gente possa formar seres humanos melhores. As Isso. histórias, elas trazem um código ético, sociopolítico, sabe? Muito Fantástico. importante, muito importante. E algumas pessoas hoje em dia estão até se perdendo um pouco nesses códigos. Eu fico me perguntando se algumas pessoas têm ideia de onde vieram, por exemplo, os contos de fadas. O que são os contos de fadas? A Chapeuzinho Vermelho, a Bela Adormecida, a Branca de Neve, né? Eu, não, eu francamente não sei. Se você puder Pois falar é, aí, eu vou achar ótimo. sim. É, não há registro ainda do tempo em que essas histórias chegaram, de tão antigas que elas são. Então, o primeiro livro de literatura infantil publicado no mundo se chama Contos da Mamãe Gansa. Foi publicado em 1697 por Charles Perrault, um francês da corte, um nobre da academia francesa, que, Uhum. ouvindo, gostava de ouvir as histórias que o povo contava, né? O povo francês, proletariado, que chegava do trabalho e se reunia às ruas, ao entorno de fogueiras. E ali eles contavam histórias, histórias de rir, histórias de chorar, histórias de terror, histórias de susto. E Charles Perrault recolheu algumas das histórias preferidas dele, amenizou um pouco os finais, né? Havia alguns, era história de adultos para adultos, né? Então havia assim alguns trechos um pouco mais fortes e publicou. Uhum. Mas com medo de ser mal visto pela corte francesa, ele publicou esse conto com um pseudônimo. É interessante porque de todos os livros que ele publicou, ele só é conhecido. Nós só estamos falando dele nessa live por esse livro que ele não quis assinar, né? E por quê? Porque eram contos da oralidade feitos pelo povo. Então, como que um homem da academia, né, ia publicar um livro escrito por pessoas analfabetas, que Sim. não tinham, né? Então, ele teve essa preocupação. E que contos eram esses? Gato de Botas, Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, né? Hum. Na Alemanha, os irmãos Grimm fizeram a coletânea né, junto à cultura dos alemães de vários contos. Os contos que se ouvia na França se repetiam na Alemanha. Na Dinamarca, o pai da literatura infantil universal, Hans Christian Andersen, também recolheu contos, só que ele é o pai da literatura infantil, Uhum. por quê? Porque ele foi o primeiro a criar contos. Os outros colhiam do povo, né? Então, de onde nascem os contos de fada? Do folclore. Eles estão no imaginário da humanidade. E eles se espalharam pelo velho mundo, por toda a Europa, né? Sem estarem registrados em livros, pela cadeia oral que se estabeleceu, né? E a gente sempre diz assim, existe um livro da Clarice Stés, muita gente já leu, Mulheres que Correm com os Lobos. Sim, sim. Hoje está muito conhecido. A minha dissertação é de Eu acho 2004. que best-seller, né? Se eu não me engano. É, e a Clarissa diz Sim. assim, ó, eu vou ler aqui um trecho. A energia para contar histórias vem daqueles que já se foram. Contar ou ouvir histórias deriva da energia de uma altíssima coluna de seres humanos interligados através do tempo e do espaço, a ponto de transbordarem a vida ainda sendo vivida. Se existe uma única fonte de histórias e um espírito de histórias, ele está nessa longa corrente de seres humanos. Então, os contos de fadas, eles são fruto dessa corrente, né? Elvira Drummond, que é a minha grande mestra, ela na dissertação de mestrado dela, ela diz: a mulher tece o filho no ventre, tece o agasalho para o corpo,
e tece sua alma através dos contos. Então, para que contar histórias, né? Então, diante de tudo isso, diante de toda essa riqueza cultural, ancestral, as histórias, os contos de fadas, os clássicos, eles trazem uma ancestralidade que a maioria das pessoas não tem ideia. E uma coisa que me incomoda muito é que hoje, em nome do politicamente correto, existe uma corrente de pessoas que, não tendo a noção dessa base histórica e dessa Isso, importância, começam a isso. sugerir que sejam retirados os lobos, os ogros, as bruxas, né? E, e há uma tendência em levar as crianças para um mundo que não é o real. Porque querem Exatamente. colocar as crianças dentro de histórias onde não há o medo, onde não há o susto, onde não há Uhum. o abandono. Onde é uma vida completamente imaginária e quando ela chega na fase adulta, ela se depara com uma realidade que não é a realidade que foi posta quando ela era criança, Pronto. Você que é né? psicóloga tem essa noção muito bem desenhada de que a criança ela precisa se frustrar, ela precisa ouvir dizer não, Sim. né? Ela precisa saber que existe o medo, que existe o abandono. Só que a gente não vai propor isso à criança dentro do nosso mundo adulto. É por isso que a Sim. criança De é uma forma esse lúdica, ser né? É por isso que a criança é esse ser tão nutrido de fantasia. Por quê? Porque dentro da fantasia, dentro da imaginação, ela tem um terreno socioemocional seguro, onde ela pode viver o medo de faz de conta, onde ela pode viver Isso. o abandono de João e Maria na Isso. floresta dentro do Uhum. faz de conta, onde ela Uhum. pode viver a desobediência da Chapeuzinho Vermelho dentro do faz de conta. E ali ela tem como E assim experienciar elaborar isso, 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 ela isso, tem isso. como experienciar esses sentimentos. Exatamente. Há um psiquiatra alemão Experienciar e elaborar e isso, né? elaborar. Para que Porque ela aí quando ela for lide adulta, melhor com essas emoções na vida adulta. Isso, pronto. exatamente. Fantástico. Esse alemão, o Bruno Bettelheim, que escreveu um livro chamado A Psicanálise dos Contos de Fada, ele Que diz, bacana. né, Como é o nome do livro, hein, Sânia? Eu quero a anotar, porque eu quero ler. psicanálise, a psicanálise dos contos de fada. Nesse Ah, livro, esse livro eu vou comprar, viu? ele é um best-seller. Nunca Nesse li. livro, o Bruno mostra como no consultório ele tratava crianças que chegavam com os mais diversos traumas infantis e a maneira que ele a melhor ferramenta, a melhor maneira que ele encontrou para chegar naquela criança, na linguagem dela, no imaginário Uhum, dela, no sentir dela, foi através dos contos. uhum. Então, contando histórias, ele conseguia essa adesão, essa confiança. No início da sua fala, você disse, a criança que ouve histórias, que tem esse momento com os pais, dificilmente ela vai ser abusada sexualmente, emocionalmente, socialmente. Mas se ela for, ela vai conseguir verbalizar. Porque Exata. os pais, a família, Isso, construíram isso. esse momento de troca que está ligado ao diálogo, que está ligada à linguagem, que está Exatamente. ligada ao sentir. E naquelas É o vínculo histórias da confiança. que tem o medo, que tem o abandono, Isso, que tem a dor, exatamente. essas histórias Exatamente. mostram para a criança que isso existe. E quando isso acontecer com ela, ela vai ter esse canal de diálogo com os pais. Fantástico, Sérgio, É. fantástico. Então, quando a gente fala sobre para que contar, a gente tem aí uma gama de possibilidades emocionais, cognitivas, porque além de tudo isso que a gente está falando, a gente ainda tem como deixar a criança mais inteligente, como formar um bom leitor, como trazer o livro, né, para a criança como uma referência de que ele possa ser um brinquedo e não necessariamente algo que ele tenha que estudar, né? Ó, Então, as o pessoas estão livro pedindo vira aqui para deixar a live salva. A live vai ficar salva, viu? pronto. Obrigada. E aí eu queria citar aqui o Bruno, quando ele diz Pois não. assim: os contos de fadas,
a diferença de qualquer outra forma de literatura, dirigem a criança para a descoberta da sua identidade e da sua comunicação. E também sugerem as experiências que são necessárias para que ela possa desenvolver o seu caráter. Os contos de fada, eles começam com algo certo, com a vida direitinho, acontece alguma coisa muito ruim que desestabiliza o herói e ele sofre e tem um final feliz. Então, o que código, que simbologia, porque as crianças elas precisam do mundo simbólico para se desenvolver. Sim. Essa é uma necessidade natural da infância, né? E o que os contos de fadas dizem? Que a vida em algum momento vai se desequilibrar, que vai ser difícil, que você vai sofrer, mas que no final você vai conseguir. Fantástico, minha amiga, que legal, que bacana. Essa live está sendo riquíssima, gente, riquíssima. Isso aqui, eu espero que muitas pessoas que não possam estar aqui conosco, que elas assistam a gravação, porque é uma live riquíssima. Gratidão, Sânia. Continua, mulher. Eu te interrompi porque eu me empolguei demais agora. Não, fica à vontade. E assim, hoje me incomoda muito quando eu escuto alguém olhar e dizer assim, mas tem que ser tirado porque todas as princesas são brancas, são louras, não tem ninguém negro, não tem ninguém isso, não tem ninguém do gênero tal, não tem ninguém... Gente, como assim? As pessoas, elas não estão mais conseguindo contextualizar as coisas. Os contos de fada nasceram em um tempo em que não há registros, eles são atemporais. E a maioria dos registros e das coletâneas de escrita vem da Europa. E como é que é o povo da Europa? Gente, pelo amor de Deus! Isso. A história tem um mundo de possibilidades para trazer para o teu filho e tu vai olhar se a princesa é loura. É sério. É sério que a tua preocupação é essa. Né? E isso me estarrece um pouco, sabe, Natália? As pessoas elas estão entrando numa linha... Sim. Numa linha muito complicada de olhar para as coisas sem contextualizar essas coisas. E aí eu já não estou mais falando só das histórias, eu estou falando de gente que quer derrubar estátua, de música de folclore, como Atirei o Pau no Gato, que virou que ninguém pode cantar Atirei o Pau no Gato, porque as crianças vão sair atirando paus em gatos. A gente pode dar um exemplo muito, muito concreto, como a Bíblia, por exemplo, né? Tem gente que vai ler o Primeiro Testamento sem olho contextualizar. Por olho, dente por dente. Sim, exatamente, né? Como, e aí, você vai querer aplicar nos dias de hoje? Isso, né? Quer dizer, a leitura, ela tem que ser atravessada pela compreensão do contexto histórico em que ela foi escrita, em que ela foi produzida, né? Se você for ler o Primeiro Testamento da Bíblia, né, onde há a questão do Adão e Eva, né, e se você não compreende aquilo de uma forma mística, né, você vai estar tendo compreensão da vida muito ingênua. Sim. Né? E só corroborando aí com o que você está falando. Isso me leva para um lugar assim, de um certo estarrecimento. Mas, ao mesmo tempo, isso é só inicial, né? A gente toma aquele susto, porque quando você escuta uma coisa muito absurda, você olha, toma aquele susto e diz, meu Deus, mas espera aí, essa pessoa que está falando isso, ela tem um motivo, vamos entender, vamos tentar entender, vamos tentar olhar o que está acontecendo, por que tem tanta gente. Eu fui dar uma formação, um curso de formação de leitor, a minha área, a minha praia na pesquisa acadêmica é como formar leitores, né? Na escola do Luca. E aí as professoras vieram para mim muito angustiadas, né? De que elas recebem muitas solicitações de pais que querem mudar os contos, querem tirar... Olha, você não conta história de lobo para o meu filho, porque ele vai ter medo. Né? E aí
Você olha para E aí, aquilo e diz assim, como é que vai ser esse adulto, né? como é que essa criança adulto, quando virar adulto, como é que ela vai reagir quando ela for assaltada? Isso. Porque a vida está cheia de lobos. Nem precisa ser assaltado, ou quando a namoradinha terminar o relacionamento, Ou um ou outro quando o tipo. Eu cachorrinho falei do morrer, assalto por ou causa do quando lobo, perder o né? pai ou a mãe, ou Pronto. quando perder o pai ou a mãe, porque a probabilidade dos pais irem antes dos filhos é muito grande. E aí? E Ela aí? vai se dopar de ansiolítico, ela vai se dopar de antidepressivo, porque ela não tem a menor condição, nem a menor habilidade emocional para lidar com a vida? Pois é. E aí as pessoas querem mostrar a criança e trabalhar com a criança com um mundo que não existe. E tendo a literatura infantil é uma ferramenta, é um instrumento para tocar em assuntos difíceis, sensíveis, de uma forma absolutamente lúdica, de uma forma absolutamente natural, sem assustar a criança. Eu lembro, na Sani, época que eu fiz. deixa eu te fazer. A gente fala essa palavra lúdica de uma maneira Hum, muito recorrente. O que de fato é o lúdico? Vamos lá. O lúdico é tudo aquilo que coloca você, é, eu vou chamar aqui de universo paralelo, né? Mas é assim, um Tá, mas mundo que para a está gente compreender. Sim, que tá aqui fora do real, que traz elementos do real, mas é um mundo onde outras coisas que no mundo real não acontecem, né? O lúdico é aquele lugar da fantasia, é o lugar da imaginação. sei, E exatamente. a brincadeira, a forma de brincar, né, traz para a criança uma série de condições emocionais. Muitos Exatamente. psicólogos que atendem crianças, eles colocam as crianças para brincar na frente deles, para eles avaliarem os movimentos. A criança não sabe externalizar o que sente. Para Sim, desenhar, para pintar, dependendo da forma como ele usa as cores, de que cores usa e como usa. Isso vai dando pistas. Vai sendo feita uma leitura daquilo. As histórias, elas vão funcionar como um bálsamo que entra nesse momento, às vezes, do medo, às vezes da dor, né? Para trazer no emocional da criança esse conforto, essa ideia de que o mundo não é perfeito, que nem todo mundo é bom. E a história também do exato. maniqueísmo, que as pessoas falam, eu insisto assim muito nas formações de professores. Gente, a criança, ela precisa entender o que é o maniqueísmo e olhar para o mundo e entender o que é o bem e o que é o mal. Não dá para trabalhar com relativismo em criança. O relativismo é do mundo adulto, ele não é do mundo infantil. Isso, Para a criança exatamente. entender a relatividade de que alguém pode ser bom e pode ser mal ao mesmo tempo, na mesma Ela pessoa, precisa entender ela primeiro o que é o bom e o que é o mal. Isso, antes exatamente. ela precisa Fantástico. ter feito a completa noção, o conceito na cabecinha dela daquilo que é bom e daquilo que é mal. Para ela Aham. conseguir fazer. Então, quando você furta a criança dessa condição, você cria um adulto que vai sofrer muito, que vai Eu se vou dar um deprimir exemplo aqui, facilmente, Sani, eu vou dar um né? exemplo aqui muito interessante. Um amigo, há pouco tempo, ele me fez a seguinte pergunta, que aí é o relativismo adulto, que se nós não tivermos tido esse preparo de entender esse maniqueísmo, que o maniqueísmo nada mais é do que o contraditório, né, do que Sim, viver o contraditório, sobretudo o são as bem e o mal, polarizações, né? sim. Se nós, enquanto criança, vivendo todo nesse mundo simbólico imaginário, se a gente não tem condições de lidar, de aprender e de lidar com esse mundo maniqueísta, com esse mundo polarizado, a gente não vai conseguir. A cada dia estamos morrendo ou nós estamos vivendo. Exatamente. E aí eu olhei para ele, assim, bom, aí eu fiquei meio assim, né? Eu digo, ai meu Deus, para que eu não erre na pergunta, para que eu não erre na resposta. Aí eu disse assim, bom, eu acho que a gente tá, cada dia que passa, né, a gente está morrendo, porque cada suspiro é um suspiro a menos, né? Aí Uhum. ele completou, e vivendo, né? Nós estamos vivendo e morrendo
ao mesmo Ao tempo, mesmo tempo. concomitantemente. É. A A questão é vida, que a a gente se prepara vida só para viver, né? E não se prepara para morrer. é a vida é viver e morrer ao mesmo Ao tempo. mesmo tempo. Mas para que nós, na fase adulta, tenhamos essa compreensão relativizada, para que nós tenhamos essa visão não linear da vida, não é? Que aí é uma visão não linear, não clássica, mas uma visão mais quântica, mais holística. É preciso Uhum. que na infância a gente tenha o contato com essas polarizações para que a gente saiba se dirigir para um lado, se dirigir para o outro e na fase adulta se dirigir para o centro. Exatamente. E Buda já deixou dito, né, que o segredo está no meio. E eu fico Isso. muito impressionada quando eu vejo os adultos no maniqueísmo. A gente tem agora uma onda de adultos maniqueístas e que esperam de pessoas e situações ou o bem ou o mal. A Isso. impressão que eu tenho é que na infância eles não viveram, eles não Exatamente. conceituaram isso. E aí, Exatamente. por eles não Excelente. terem conseguido entender no tempo certo, que é o tempo da infância, Isso. o do maniqueísmo, como eles não Isso. conseguiram fazer esse conceito e elaborar e internalizar o conceito, na hora Exatamente. da idade adulta, que eles precisavam entender que é a relativação das coisas, a relatividade de que as pessoas não têm um lado só bom ou só mal, mas que assim como elas vivem e morrem ao mesmo tempo, elas são capazes de coisas boas e ruins ao mesmo tempo, Sim. ele não consegue entender. E aí eu vejo as pessoas se frustrando com outras, com coisas pequenas, assim. Ai, mas fulano foi capaz de fazer isso. Como assim? Ele é um ser humano, ele errou. Quantas vezes você errou? Né? Sim. E Atira a aí a primeira gente... pedra, né, minha amiga? E aí eu fui parar assim, um pouquinho, sabe, Natália, para pensar também sobre isso, sobre essas leituras que... Porque, no fundo, são leituras, né? Tem gente que acha que ler é só decodificar a letra. Né? Ler é tudo aquilo que você entende, compreende. Ler é compreender. Por exemplo, eu sempre digo isso na sala de aulas. Tem alguns alunos meus aí, eu já vi uns dois passando. Aí eu dou um texto, um livro, e aí um conto de Moreira Campos, e aí eles, professor, eu li todinho, não entendi nada. Eu digo, olha, a resposta é, então você não leu. Porque para ler, eu preciso compreender, né? E aí Sim. eu fico pensando, se você só decifrou as letras, mas não houve uma compreensão, ou seja, se você não estabeleceu uma relação de sentido e significado entre aquilo que você decodificou e aquilo que o seu cérebro processou, então não aconteceu o evento leitura. E eu estava Sim. olhando os números do INAF. O INAF é o Instituto Nacional de Analfabetismo Funcional. E no Brasil, a O gente que é isso, tem Sani? Analfabetismo o que é funcional? o analfabeto funcional. Pessoas que são totalmente analfabetas, ou seja, elas não conhecem o código linguístico, ou Tá. pessoas que conhecem o código, mas conseguem fazer um uso social extremamente limitado, assinar o nome, fazer contas muito pequenas, Tá. ler uma frase curta. Esses são os analfabetos funcionais. A partir do momento que Sim. você consegue ler um texto mais longo e pelo menos dizer o que já está escrito, mas repetir com uma certa coerência, você já passa a ser considerado alfabetizado, certo? Certo. Tá, No ok. Brasil, a gente Sim. tem 29% de analfabetos funcionais aí em idade escolar. A população Uhum. foi balizada na idade escolar. E nós temos 71%, estou falando aqui contigo e olhando para o gráfico, Sim. 71% de alfabetizados. Agora, olha que interessante. A gente acha que o 71 é um número bom, mas não é. Desses 71% de brasileiros em idade escolar considerados alfabetizados, apenas 12% é um leitor proficiente. E o que é um Ou leitor seja, proficiente? É um sim. leitor que vai além do texto. É um leitor que vai Sim. além do óbvio. É um leitor que consegue entender o que o autor disse
relacionar o que ele disse o que o Paulo Sim. Freire chamou de conhecimento de mundo, ou seja, toda a sua Sim, bagagem, tá. ao seu conhecimento prévio, Sim. e daí ele consegue elaborar um raciocínio próprio, que é o dele, que não é o que era dele antes que ele leu e nem é o do Ou autor. seja, que ele consegue desenvolver o senso crítico. Então, assim, eu consigo hoje, olhando para esses números que o INAF dá, entender também um pouco de como é que as pessoas acabam acreditando tão rapidamente, tão facilmente, em ideias tão fora de um contexto de coerência mínimo. Como essa de derrubar estátuas, porque a pessoa foi um ditador, não foi, ou como essa de tirar os lobos, ou como essa de modificar a música do Atirei o Pau no Gato e outras canções folclóricas e parlendas, que são patrimônios culturais do nosso folclore. Né? Que eu cresci ouvindo, e nem por isso eu nunca joguei Quer dizer, é muito ingênuo. Nunca jogou um pau no gato, né, Sânia? Aí Lúcio, um assim. beijo. Sânia, só um minuto. Lúcio Bruno, querido, um beijo para você, Lúcio. Um grande articulador político que está aqui com a gente, o grande Lúcio Bruno. E aí eles vão para o não atire o pau no gato, porque isso não se faz, o gatinho é nosso amigo, não devemos maltratar os animais. Eu olho e digo, mas assim, baseado em quê? Porque a música é legal, tudo bem, mas no sentido de ela sendo trazida nesse sentido da exclusão, né, em que ela chega para dizer que ela está correta e que a música do folclore, em que todos nós ouvimos na infância e que existe uma catarse no Atirei o Pau no Gato. A graça do Atirei o Pau no Gato é você cair no chão e dizer miau. E sentir a paulada do gato. Existe uma catarse ali. Isso. Então, nossa, eu nunca tinha pensado por isso, por esse. Sânia, eu nunca tinha pensado por aí. Não é? Cara, que legal, você tá me levando agora uma reflexão que eu nunca tinha feito. Que bacana, quer dizer, tirei o pau no gato, mas o gato não morreu, dona Chicacá. Dona Chicacá admirou você. Do berro que do berrou, cateu, miau. E aí realmente as crianças caem da paulada que o gato levou. Quer dizer, as crianças estão sentindo a dor do gato. Do gato, Aí, gente, que fantástico! Eu nunca tinha refletido por esse viés, que fantástico, é verdade. E ali elas estão nessa catarse do gato, justamente sentindo essa dor. E aí, quantas vezes eu caí, meu Deus, que eu cantei essa música demais. Né? Eu também, graças a Deus. Mas as nossas crianças, os meus netos, eles estão a ponto de ser cerceados da riqueza do folclore genuíno, nacional, porque tem um grupo de pessoas, em nome do politicamente correto, sabe? Dizendo que se as crianças cantarem essas músicas, elas não vão saber proteger os animais nem respeitar. Não, eu não consigo lidar com isso de uma maneira muito... Fantástico, Sânia. E olha, eu vou fazer uma observação interessante. Essa questão, por exemplo, da música, né? Atirei o pau no gato, né? Isso, essa compreensão de que quando miau e se cai é sentindo a dor do gato, quer dizer, e por isso que não se deve bater no gato, porque dói, isso é justamente a relativização da vida, né? A criança precisa viver esse maniqueísmo, ou seja, essa polarização do bem e do mal na infância, para que a gente possa compreender a vida relativizada da fase adulta. Veja bem, eu só consegui compreender, porque eu de fato eu não tinha nem feito nunca essa reflexão, tá? Mas o seu corpo fez na infância. Você só isso está no teu inconsciente, não está no consciente. Sim. Então, eu só consegui compreender agora essa relativização porque eu vivi esse maniqueísmo na fase adulta. Na fase infantil. Né? Então, eu consigo agora, nesse momento, relativizar, né, e ver a música pelo seu aspecto simbólico. Né? Simbólico. As crianças precisam viver o mundo simbólico. Isso.
para que O elas politicamente para correto que quer elas para que roubar elas isso. isso, oh, meu Deus, claro, fantástico, Sani, para que elas consigam poder elaborar os símbolos na fase adulta, Exatamente. Isso me preocupa né? muito, sabe? Porque, assim, qual é a sociedade que vem, né? As pessoas estão lançando mão de achismos, assim, desculpa, assim, a minha clareza, mas é isso, Claro, seja sabe? clara, tem que ser. As pessoas que defendem isso, elas estão embasadas. Quando a gente vai buscar o argumento, assim, mas por que que você quer mudar a música? Ah, porque é muita maldade, é incentivar as crianças a jogar paus nos gatos. E aí eu olhei assim, mas a base, o referencial teórico dessa, você tirou essa opinião de onde? Há algum tratado na psicologia, alguma coisa, de onde é que saiu isso? Porque isso tá na história e no folclore das pessoas há gerações, né? Então, por isso que eu falei na leitura, no analfabeto funcional, porque parece-me que há alguma relação entre o dado da gente ter uma interpretação textual, um entendimento de leitura raso, né? Assim, ainda Sim, inacabado, aliás, iniciado. tá. E aí a gente não consegue fazer uma leitura um pouco mais aprofundada, um pouco mais crítica, um pouco mais contextualizada. Eu queria muito deixar essa palavra aqui nessa live assim marcada, Pois sabe? não. Porque as pessoas estão fazendo entendimentos, compreensões sem contextualizar as coisas, sem colocar as coisas no seu tempo, né? E em nome disso, as pessoas estão fazendo esse movimento. E aí o que me estarrece é a quantidade de pessoas que caem nisso, que mergulha nessa onda. E que entra e chega na escola, olha para a professora e diz, olha, não conte história de lobo para o meu filho. Olha, não cante Atirei o Pau no Gato para o meu filho, porque senão ele vai sair batendo nos gatinhos tudinho da rua. E aí É. isso realmente me dá um. Porque existe Ou uma seja, angústia hoje, ou seja, sabe? é um lidar com a vida de uma maneira muito infantil. Nesse Muito, momento, a mãe está sendo muito infantil, muito. né? De uma Muito infantil. ingenuidade, muito E pueril mesmo, né? sim, e aí, veja bem, se essa live não era para terminar nunca. Se a mãe ou o pai ou o cuidador tem essa visão infantil da vida, você imagina o que é que esse cuidador vai passar para essas crianças? E como é que elas vão ser enquanto adultos? Elas vão levar tudo ao pé da letra? Elas vão ler a Bíblia e vão querer levar, vão querer fazer olho por olho, dente por dente? Não é? Pois é. Que tipo de adultos serão formados? Né? Como é, Quando há como é essa que vai visão ficar essa pueril, sociedade, né? infantilizada dos pais. E quantas vezes a gente vê isso nos shoppings? Né? Eu vou dar um exemplo prático, concreto. As crianças se estabacando no chão, gritando, porque a mãe não quer dar o brinquedo, e a mãe, para calar a boca do menino, dá o brinquedo. Né? Porque o não a criança não aceita e a mãe não sabe sustentar o não. Pois E é. isso aí advém de tudo isso, dessa infantilização do adulto, dela achar que a música, né, que ela não sabe relativizar, a criança vai Uhum. levar ao pé da letra porque ela leva ao pé da letra. Porque ela leva, era aí que eu queria chegar. Ela acha que o Isso, filho dela vai levar justamente porque ela leva, né, ao pé da isso. letra. E isso é uma coisa que me preocupa, assim, eu acho que essa é uma discussão. Existe um livro que foi publicado agora, eu não sei se você já ouviu falar no autor Ilan Brennan. Não, Ele e não. O Pondé é mais famoso, né? Luiz Felipe Pondé é um dos maiores filósofos da USP. Eles escreveram um livro chamado Quem Tem Medo do Lobo Mau. E o subtítulo é O Impacto do Politicamente Correto na Formação das Crianças. O Ilan Brenda é um dos maiores escritores da literatura infantil na contemporaneidade, tem livros fantásticos, e ele traz
uma discussão baseada, fundamentada, né, em vários estudos, e o Pondé, como filósofo, né, ele traz totalmente embasado os riscos que as crianças, que se o politicamente correto pegar mesmo, né, tomara que não, mas que as crianças vão ter, porque você vai diminuir e muito a possibilidade deles terem canais que mostrem a eles que a vida tem dor sim, tem problema Sani, sim, tem medo sim. infelizmente nós estamos chegando ao fim. Só nos restam 20 segundos. Gratidão, muita gratidão. Essa live vai ficar gravada no meu WhatsApp e eu vou te mandar pelo direct para que você possa mandar para quem você quiser. Gratidão a todos aqueles que estiveram conosco. Live que não era para terminar nunca. E eu gostaria já de te convidar para a gente marcar outra live. Um grande beijo. Um grande beijo.